Meus amados em Cristo, uma boa noite. É sempre uma grande alegria poder, meus irmãos, que o Senhor venha de maneira muito especial nos conduzir a todos esses períodos que nós estaremos debaixo do seu nome, dependendo inteiramente do seu Espírito, para que Ele nos guie, para que Ele se revele, para que Ele traga inspiração, não somente a palavra ministrada, mas também aos nossos ouvidos, para receber. Convido a todos para abrirem suas Bíblias aqui comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 41 até o 47. Assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Em cada pessoa sobreveio o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentou à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mais uma vez, vamos orar. Pai querido, no sagrado nome do Teu amado Filho Jesus, é neste nome que nós estamos aqui reunidos, confiados que o Senhor tem a Tua palavra para se revelar a nós. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade em nos falar esta palavra. E que Ele encontre aqui corações dispostos não apenas a escutar, mas ouvir e obedecer. Que haja em nós uma resposta de obediência, de submissão, de entrega, de consagração à Tua palavra. Senhor, que esta palavra nos leve de volta à Tua voz, à Tua palavra, para que ela seja luz em nosso coração, para que ela seja lâmpada nos nossos pés, para que nós possamos receber e caminhar na direção da Tua vontade. É o que nós Te rogamos nesta hora, no grande e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero voltar aqui nesse versículo 41, para que ele nos sirva como que uma chave para abrir toda esta porção aqui do livro de Atos. Então, por favor, peço a todos vocês que voltem os seus olhos e a mente para esse versículo 41, e que o Senhor nos ajude a capturar toda a força deste versículo, porque ele é muito importante. Veja que diz assim: assim que receberam. Esta palavra receberam, ela vem de um vocábulo no texto original que significa reconhecer com toda gratidão. Assim que eles reconheceram com toda gratidão a palavra, então este é o sentido aqui de receber. Não é simplesmente um receber qualquer, mas um receber que promove um coração grato. É um receber que promove adoração, gratidão. E assim que eles receberam bem a sua palavra, aí diz, foram batizados quase 3.000 pessoas. Agora, observe, eu não sei se na versão de vocês está assim, e perseveravam. E perseveravam. Esse i aqui, esse ezinho aqui, tem uma função muito importante. No texto, na gramática grega, é como se fosse não,
uma partícula aditiva cumulativa. Isso quer dizer que ela está aqui como um elo de ligação do que foi dito anterior com aquilo que será dito posterior. Deixe-me explicar isso com muito cuidado. Porque nossos olhos e nossa mente passam rapidamente por essas questões e aí nós perdemos a revelação. Então diz assim, e perseveravam. Vamos com muito cuidado aqui. Não precisamos ter pressa. Então aqui nós temos uma partícula que ela é um elo de ligação. É uma partícula cumulativa, aditiva, cumulativa. Por quê? Porque ela volta ao que foi dito, ela captura aquilo e liga ao que será dito. Ela cria este elo, uma ponte. Então, seria mais ou menos assim. Assim que receberam bem a sua palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, este texto aqui, especialmente o versículo 42, ele é simplesmente um resumo de tudo aquilo que foi a igreja primitiva. Aqui nós podemos ver os 4 fundamentos da vida prática da igreja de Atos dos Apóstolos. No contexto que temos vivido, ultimamente, posso dizer, nessas últimas décadas, muito se tem procurado fazer para poder a igreja se tornar uma igreja dinâmica, para que a igreja pudesse realmente conquistar o mundo, para que a igreja pudesse ter uma grande preeminência na sociedade. Eu creio que tudo isso tem fracassado, porque o que nós temos assistido, e falo com tristeza, é que uma terrível apostasia tem assolado o povo de Deus de maneira geral. Isso nos 4 cantos da terra. Ser cristão hoje é uma particularidade, mas ser cristão não é ser crente, não é ser evangélico. Evangélico, crente e cristão são coisas completamente diferentes. O crente e o evangélico se parecem muito, mas o cristão não é evangélico e o cristão não é crente. O termo crente hoje, como o termo evangélico, é um termo genérico. A sociedade não respeita crente e nem respeita evangélico. Se você abrir os jornais, as revistas, estão cheios de denúncias lá daquilo que os evangélicos e os crentes fazem. Ser cristão é algo completamente diferente. Um cristão é alguém que tem uma vocação celestial, é alguém que tem uma visão celestial, é alguém que tem um viver celestial, é alguém que tem uma realidade celestial. Um crente não. O crente é caracterizado pela religião. Ele é caracterizado simplesmente porque ele crê em algo, mas o seu crer é muito mais religioso e psicológico. Porque é um crer que não promove mudança, não tem transformação, não tem realidade de novo nascimento. Ele pode ter passado pelas águas, ele pode ter lido a Bíblia, ele pode ter até funções ministeriais, mas sem uma realidade espiritual. É como uma árvore sem fruto, é como um rio sem água. Se você quer entender esse tipo de crente, é só você ler a Epístola de Judas, onde a palavra dissimulação descreve esse tipo de fé. É uma fé que gera uma pessoa dissimulada e não um cristão que tem um caráter estritamente espiritual, onde há a evidência do novo nascimento. O evangélico é um termo que empobrece mais ainda o testemunho cristão. Quando você lê nas páginas dos jornais quem são os evangélicos em evidência nesse país, você fica triste. Quando você olha no mundo artístico, no mundo da fama, do futebol, você vê cada pessoa se autodeclarando evangélico ou se autodenominando evangélico. Este talvez seja o termo mais pobre para explicar a espiritualidade moderna, porque é simplesmente uma caricatura de uma fé depravada, promíscua, que não tem nada a ver com Cristo. É a fé diluída, é a palavra, o evangelho diluído, é uma vida que não tem testemunho, é um sal que não salga, é uma luz que não brilha.
Assim nós podemos ver a realidade do testemunho dos evangélicos. Porque se você olha a etimologia de evangélico, tem a ver com evangelho, mas que evangelho é o evangelho dos evangélicos? É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem Cristo, é um evangelho sem eternidade, é um evangelho sem aspectos celestiais, é um evangelho mundano, é um evangelho pervertido, é um evangelho que não inclui mudança e transformação de caráter, é um evangelho que não tem arrependimento verdadeiro. Agora, o que é ser cristão? É isso que o livro de Atos vai nos mostrar, que cristão tem a ver com Cristo, cristão tem a ver com cruz, cristão tem a ver com crucificação, cristão tem a ver com regeneração, com santificação, com realidade espiritual. Então nós olhamos para a igreja hoje e vemos que esse termo ele tem sido como que ignorado e tem sido misturado com esse termo cristão, com esse termo evangélico. E não pode, irmãos, não pode. Nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido daquilo que é ser cristão, o que é ser igreja com I maiúsculo. Nós precisamos voltar à prática da palavra. Nesses textos que nós lemos, do versículo 41 até o 47 aqui de Atos 2, nós temos uma descrição daquilo que era a igreja do Senhor Jesus, mas não somente daquilo que era, é daquilo que é daquilo que deve ser a igreja do Senhor Jesus. Se nós pensarmos na igreja em algo que seja menos do que isso, nós estamos pervertendo a palavra. Então, nos últimos tempos, muita coisa foi escrito sobre método de fazer a igreja funcionar, de fazer a igreja ser atraente. Muitos livros foram produzidos com esses métodos, com essas metodologias, para que a igreja venha verdadeiramente funcionar de forma mais atraente, para que ela possa cumprir sua missão, para que ela seja o testemunho de Deus na terra. Meus irmãos, qualquer livro que seja escrito tendo essa função, essa direção, é uma blasfêmia aquilo que está aqui em Atos dos Apóstolos. Nós não precisamos de nenhum outro livro que nos ensine a ser igreja. Se nós voltarmos para o livro de Atos, nós vamos aprender e vamos ser confrontados com aquilo que deve ser a igreja, o testemunho de Deus na terra. Se você observa com muito cuidado, qual é o grande problema hoje dos cristãos, ou de maneira geral, aqui incluindo todos? Aqui no versículo 41 vai dizer assim, que eles receberam com alegria a palavra. A questão é receber a palavra. Será que nós temos recebido a palavra? Será que tem sido a palavra que penetrou no nosso coração? Será que verdadeiramente a palavra veio como uma espada e penetrou no nosso coração? Será que nós somos perfurados? Será que nós somos vencidos? Será que nós somos confrontados suficientemente a ponto de nos rendermos totalmente ao Senhor? Porque não existe meia conversão, não existe uma salvação mais ou menos. Há uma profunda necessidade de que a palavra de Deus, como foi pregada por Cristo e pelos apóstolos, ela venha a ser resgatada na vida da igreja. Porque se este evangelho não for resgatado na vida da igreja, nós não teremos uma realidade espiritual do testemunho da igreja como corpo de Cristo. Sabe o que nós vamos ter? Reuniões religiosas. Nós vamos ter reuniões cheias de entretenimentos. Nós não vamos ter profetas e mestres ministrando a palavra, nós vamos ter profissionais de púlpito, tentando pregar para nós mensagens motivacionais, onde o ministério vai se tornar profissão e não função, onde o Espírito Santo ele é excluído porque ele não é necessário, porque nós temos homens que têm curso de marketing, de teologia e de muitas outras coisas mais que podem entreter o povo muito bem. Irmãos, nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos de um céu aberto. Nós precisamos de uma palavra que penetre, uma palavra que corte, uma palavra que como um martelo venha nos quebrantar e fazer com que venhamos nos render, porque do contrário, o mais que nós seremos é um crente religioso ou um evangélico pervertido, uma vida sem caráter cristão,
sem caráter espiritual, sem transformação. E aí Deus nunca é levado a sério. Porque nós podemos montar um programa de culto. Nós podemos montar um programa semanal, semestral e anual. E colocar o povo nisso. Encher o povo de ativismo. Mas o que nós vamos ter como resultado disso? Um caminho de morte. São divórcios, são os nossos jovens perdidos, são as pessoas viciadas em remédios para controlar a ansiedade, depressão, onde as pessoas estarão mais ocupando os consultórios psicológicos do que a própria reunião de oração. Qual o resultado disso? É a ineficácia do ministério espiritual. É porque a igreja perdeu o seu lugar e o seu papel como testemunho de Deus na terra. É isso que o livro de Atos vai nos confrontar. É justamente aqui que nós precisamos nos deter aos pés do Senhor. Vamos observar com cuidado o versículo 42, esses 4 fundamentos. É claro que não tem como esgotá-los em uma reunião. Mas como hoje é uma reunião mais local, nós vamos tentar concentrar em alguns pontos aqui, e nos demais que não for possível, vamos falar mesmo que rapidamente. Então, por favor, observe aqui o versículo 42, e perseveravam. Que palavra importante, irmãos. Se você estudar essa palavra, você vai perceber que ela ocorre 6 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, 6 vezes. A melhor explicação para esta palavra está aqui no capítulo 6, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos entender primeiro o que significa e perseveravam. Está assim: e nós nos dedicaremos assiduamente. Eu não sei se é assim que está na sua versão, estou usando aqui a versão Reina Valera. Então aqui é uma versão mais próxima do texto original. Então significa aqui: e nós nos dedicaremos assiduamente à oração e ao ministério da palavra. Por favor, observe essa frase: dedicaremos assiduamente. Então o que significa perseveravam? Dedicaremos assiduamente. Dedicavam assiduamente. Está vendo aqui? A doutrina dos apóstolos. Havia uma dedicação assídua, constante, persistente. Uma dedicação que envolvia temor, que envolvia consagração, que envolvia amor, que envolvia afetos. A doutrina dos apóstolos. O que podemos descrever como que, espiritualmente falando, esta doutrina dos apóstolos? O que era esta doutrina dos apóstolos? Aqui nós precisamos, mais uma vez, pegar a palavra doutrina. Para que a gente entenda parte por parte, não sejamos apressados. Veja, por favor, essa palavra doutrina, da mesma forma, ocorre 6 vezes no livro de Atos. Então vamos pegar a referência que mais nos aproxima do texto original, que mais vai nos aproximar do verdadeiro sentido dessa palavra. Atos capítulo 18 e o versículo 25. E ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo de espírito fervoroso, falava, agora preste atenção, e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Essa frase, ensinava diligentemente, se você buscar no texto original, é apenas uma palavra, é didascalia. Didascalia. O que significa essa didascalia? O ensino diligente. Então aqui tem uma frase que o Espírito Santo inspirou com extrema delicadeza para nós. O que significa, espiritualmente falando, a palavra doutrina, didascalia, ensino, seria a maneira comum, seria a maneira secular, literária de definir essa palavra. Porém, nós estamos buscando mais do que uma definição literária, nós estamos buscando a mente do Senhor na sua palavra. Quando você busca a mente do Senhor na sua palavra, significa o ensino diligente das coisas do Senhor. Biblicamente falando, doutrina é o ensino cuidadoso, é o ensino diligente das coisas do Senhor. Agora vamos entender aqui, irmãos, doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos?
Como que nós podemos entender essa doutrina? Tinham os apóstolos uma doutrina em particular? Claro que não, irmãos. Claro que não. Nenhum ensino dos apóstolos tinha a origem neles mesmos. Os apóstolos não eram a fonte da doutrina. O ministério apostólico era apenas uma continuidade do ministério de Cristo. A igreja de Atos era a continuidade do ministério de Cristo. Então, se nós queremos entender essa palavra doutrina, nós precisamos recorrer aos evangelhos para entender a associação desta palavra com a vida e com o ministério de Cristo. Então, deixe-me, por favor, mostrar alguns pontos para vocês, porque quando você estuda a palavra doutrina, você vai encontrar 12 referências nos evangelhos acerca desta palavra. Vamos, de maneira bem objetiva, vamos aqui ao evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos buscar aqui no versículo 28, Mateus, capítulo 7, o versículo 28. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina. Propositadamente eu busquei esse versículo porque ele tem muito a nos dizer sobre esta palavra e a sua íntima relação com o ministério de Cristo. Deixe-me colocar algo aqui para vocês. Creio que todos nós sabemos que este capítulo 7 é a conclusão daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aqui nós temos os ensinos acerca da vida do reino. Nós sabemos que essa frase, vida do reino, inclui 3 tempos: presente, futuro e eterno. O reino, quanto ao tempo presente, nós podemos estudar em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 17. É o reino que está dentro em nós. Aonde a igreja está, a realidade do reino, a esfera presente do reino tem a ver com a vida de Cristo, com a obra de Cristo na sua igreja e através dela. Então aqui nós temos uma parte daquilo que nós podemos entender sobre a esfera presente do reino. Quando pensarmos na esfera futura, nós temos que ir para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Será aquele período conhecido como milênio, que é o período, é a era futura, ou a esfera futura do reino, quando Cristo e a igreja vão reinar nessa terra. Ele vai estabelecer o seu governo nessa terra por meio da sua igreja. O que quer dizer que tudo que Cristo alcançar em nós, em termos de vida e reino, tem a ver com aquilo que vai acontecer nessa segunda esfera do reino, que será no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. E quando nós vamos para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós temos a esfera eterna do reino, que é descrito por aquele grande acontecimento sobre a Nova Jerusalém, aquela cidade nupcial. Meus irmãos e irmãs, perdoe-me, mas eu estou falando isso de maneira extremamente superficial, mas muito superficial, porque essas 3 esferas, elas são profundamente significativas. Então, no capítulo 21 e 22, nós temos a Nova Jerusalém, aquela cidade nupcial. Então, temos aqui estas descrições acerca do reino. Nosso Senhor Jesus, quando ele inicia o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo 7, ele faz todas essas exposições, ensinando princípios acerca desta esfera presente do reino, tendo o seu enfoque com as 2 esferas seguintes. Quando o nosso Senhor conclui todo este Sermão do Monte, aí está este texto que nós lemos. Quando terminou Jesus essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas. Creio que na sua versão está assim, em muitas versões aqui está assim: maravilhavam-se. Não é assim que está? Maravilhavam-se da sua doutrina. É assim mesmo? Irmãos, essa palavra maravilhavam-se, ela não existe no texto original, até porque ela tem um sentido positivo, não é? Dá o sentido assim das pessoas ficarem felizes, maravilhadas. Esqueçam isso, não está assim no texto original. A versão Reina Valera, ela mais uma vez aproxima, porque quando você estuda esta palavra maravilhavam-se, no texto original, essa palavra significa arrancar algo com o golpe de um martelo.
Sabe quando a coisa está prendendo e você tem que dar uma pancada e ela tem que sair? As pessoas sentiram como que golpeadas fortemente com as palavras do Senhor. Elas sentiram como que uma grande pancada quando elas ouviam a doutrina, aquilo que o Senhor Jesus ensinava. Porque o ensino do Senhor chocava a religião delas. Tudo que elas viviam, tudo que elas aprenderam, não estava em conformidade com a doutrina de Cristo. E quando elas ouviram todo esse ensinamento, elas ficaram chocadas. Elas sentiram como que golpeadas. Uma grande pancada era aquela palavra do Senhor. Deixe-me mostrar mais alguns textos para vocês. Por exemplo, vamos olhar aqui em Mateus capítulo 22, versículo 33. Ao ouvir isso, a multidão se admirava de sua doutrina. Assim está na minha versão, admirava-se. Novamente, irmãos, não é essa palavra que está no texto original, é a mesma que eu acabei de citar. A palavra é a mesma que nós acabamos de ver no texto anterior, de Mateus 7. Quando as pessoas ouviram a exposição da doutrina, elas sentiram como que golpeadas, perfuradas, sentiram como que suas mentes espancadas, com um grande golpe, com grande força, por causa do falso ensino, por causa da heresia. É isso que elas sentiam. Elas ficavam assustadas, atônitas com as palavras do Senhor, porque aquelas palavras, elas não foram ministradas para massagear o ego religioso, mas para libertar aquelas pessoas que estavam aprisionadas pelo engano. Vamos avançar. Marcos capítulo 1, por favor. Evangelho de Marcos capítulo 1. Olha o versículo 22. Está assim: admiravam-se de seus ensinamentos, porque os ensinava como quem tem autoridade. Autoridade. Novamente, admiravam-se. Não é essa a palavra, irmãos. Muitas palavras, quando elas foram traduzidas para o português, os tradutores tiveram dificuldade com isso, porque eles tentaram suavizar as traduções, e com isso muitas coisas elas se perdem na leitura. Por isso nós precisamos voltar, tocar o texto original, porque nós vamos entender realmente o que foi dito. As pessoas ficavam assustadas, porque a palavra do Senhor é uma palavra que tem autoridade, que tem poder. Essa não é uma palavra que provoca motivação. Essa é uma palavra que esmiuça todo engano, que quebranta um coração endurecido pelo engano do pecado. Este era o ensino do nosso Senhor. E aqui mais uma vez você vai ver isso. Versículo 27 ainda. Diz assim: todos ficaram atônitos, de tal maneira que discutiam entre si, dizendo: o que é isso? Um novo ensinamento exposto com autoridade. Então, meus irmãos e irmãs, eu tomei todos esses textos para lhes mostrar algo que nós precisamos voltar aqui agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e lermos novamente o versículo 42, porque acredito que, ao som de todos esses textos, nós poderemos extrair todo o vigor dessa frase, doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina? Era esta exposição dos ensinos de Cristo com autoridade. Eu não sei se vocês já puderam perceber, mas como as pessoas hoje, e muitos expositores da palavra, eles gostam de brincar em cima do púlpito. Mas é muito interessante, porque essas pessoas são agradáveis. Lembra de Jeremias? No tempo de Jeremias havia um homem chamado Pazur. Pazur, ele era o presidente da casa de Deus. Título estranho, né, irmãos? Mas esse era Pazur. Aí Jeremias diz assim para ele: tu não te chamarás Pazur. Sabe por quê? Pazur era aquele tipo de líder que agradava. Era aquele tipo de líder que atraía as pessoas em torno dele. É aquele tipo de líder
que ele procurava sobressair sobre as pessoas, porém ele não tinha amor por elas, ele só queria mesmo ter lucro sobre elas. Ele queria o que elas tinham. Era o tipo de líder popular. E um dia Jeremias confronta ele e diz assim: tu não te chamarás Pazur, e sim terror por todos os lados. Sério isso, irmãos. Porque o que Deus busca hoje na sua igreja é que haja homens que venham expor a palavra com autoridade. Nós estamos aqui para dar continuidade ao ministério e ao ensino do Senhor Jesus. A igreja não pode ser algo menos do que isso, irmãos. A razão da apostasia presente, da frieza, da indiferença, é porque nós temos perdido as coisas principais e fundamentais e essenciais. Esses fundamentos que sustentaram o testemunho da igreja daqueles primeiros séculos. Quando você lê 2 Reis capítulo 22, você vai descobrir aquele grande episódio quando encontraram o livro da lei que estava perdido na casa de Deus. Estranho isso, irmãos. A palavra de Deus estava perdida na sua casa. E desde quando? Possivelmente desde o tempo dos juízes. Desde o tempo dos juízes. Eles não celebravam mais a Páscoa. A Páscoa é uma figura tipológica da mesa do Senhor, da ceia, que é um dos fundamentos aqui em Atos 2,42. A palavra estava perdida. E quando Safã leu aquela palavra, quando eles tocaram aquela palavra, eles ficaram profundamente angustiados. Eles foram até Josias. E diz que quando eles foram até Josias e leram para Josias aquele livro, a Bíblia diz que o rei Josias, ele rasgou as suas vestes. Aquilo tocou profundamente Josias. Ele convocou todo o povo, ele reuniu todo o povo. E quando o livro foi lido, ao final da leitura de todo o livro da lei, o povo se comprometeu em cumprir cada palavra. Jeremias já era profeta há 5 anos. Com certeza, irmão, Jeremias naquele momento, ele maneava a sua cabeça. Porque sabemos, irmãos, que Josias se voltou para o Senhor, mas não aquele povo. Josias promoveu muitas mudanças, muitas reformas, mas aquele povo não se voltou para a palavra. Eles não se voltaram para a palavra. Se você ler a história seguinte, você vai ver que os descendentes de Josias, seus filhos e seus netos, não andaram nos caminhos do Senhor. E o que aconteceu, irmãos? Veio a Babilônia, sitiou aquela cidade, destruiu o templo, saqueou todos os utensílios sagrados ao Senhor. Eles foram levados para a Babilônia. E o povo de Judá, a nação de Judá, se tornou cativa 70 anos. Imagine, passaram 70 anos. Nesse tempo, eles ficaram na Babilônia, construíram suas casas, viveram ali, cresceram, progrediram e nunca quiseram voltar, nunca se preocuparam em voltar, até que, ao final desses 70 anos, Deus havia levantado um homem chamado Daniel. E Daniel, lendo a palavra, ele leu as profecias de Jeremias, e ele viu que o tempo de cativeiro era de 70 anos. Ele ora a Deus, ele ora para que Deus pudesse mover dos céus, ele pudesse levar o seu povo de volta para a sua terra. Então nós sabemos o que acontece. Deus usa um homem chamado Neemias, usa Josué e Zorobabel, usa Ageu e Zacarias. Deus começa a mover homens para poder trazer o seu povo de volta para Jerusalém, para que o seu testemunho fosse restaurado na terra. Depois Deus levanta um outro homem chamado Esdras, e esse tinha o papel de dar continuidade àquela reforma de Josias, porque aquilo que Josias começou teve o seu ponto final com Esdras e Neemias. Quantos anos se passaram, irmãos? Quantos anos? Posso dizer para vocês que toda uma geração, ou quase 2 gerações, se passaram até
até essa reforma se cumprir. E por que essa reforma não se cumpriu lá naquela geração de Josias? Porque eles não se voltaram para a palavra. Não se voltaram. É assustador nós vermos hoje como a igreja está distante da palavra de Deus. Como o nosso apreço à palavra está mais relacionada com a nossa busca intelectual do que tocar ela como vida. Como a palavra não ocupa o lugar central. Nós temos lido, mas não estamos sendo lidos por ela. Nós estamos tocando essa palavra, mas não somos tocados por ela. E aí você vê que os fundamentos, tão simples, eles são tão difíceis. Veja, por exemplo, perseveravam na doutrina. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? É o ministério da palavra, é o ensino de Cristo, sua pessoa e obra. Aí depois nós temos comunhão, partir do pão e as orações. Isso não pode ser mudado. Por que nós temos dificuldade com comunhão? A gente consegue tudo, irmãos. A gente consegue construir um local desse. A gente consegue fazer coisas incríveis, mas nós não conseguimos fabricar comunhão. Nós não conseguimos tocar comunhão. Conseguimos cantar. A gente consegue tantas coisas, mas nós não conseguimos comunhão. Comunhão não é mera afinidade. Comunhão é uma palavra tão profunda que ela tem a sua etimologia na essência do caráter e da vida de Deus. Comunhão é uma palavra que ela tem sua etimologia na eternidade. Irmãos e irmãs, deixe-me colocar algo para vocês aqui. Vou falar rapidamente sobre comunhão. Quando você estuda sobre comunhão no Novo Testamento, você descobre que Deus é comunhão. Ele não é a solidão, é a comunhão do Pai, do Filho e do seu Espírito. Deus é um grande tabernáculo. A ideia de templo, a ideia de tabernáculo é um lugar em Deus, é o lugar do companheirismo, é o lugar da amizade. Então Deus é um grande tabernáculo constituído de 3 pessoas. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão deveria ser uma realidade visível entre nós, e não é. Eu fico me perguntando, como é possível nós dizermos que somos igreja e somos tão fracos na comunhão? Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos problemas temperamentais, porém isso não deveria ser problema na comunhão, porque quando você realmente tem um encontro com Cristo verdadeiro, a primeira coisa que você quer é comunhão. Você quer comunhão. Você batalha por ela. Muitas vezes nós queremos lutar pela unidade da igreja na cidade, mas como pode haver unidade da igreja na cidade se não existe a verdade? Porque a verdade é a base da comunhão. Nós queremos unidade, a unidade da fé, como se fosse uma coisa automática, como se fosse unidade de partidos políticos. Isso envolve vida, isso envolve relacionamento, isso envolve amor verdadeiro, porque essas 3 palavras, elas vão explicar para nós o como dessa relação íntima das 3 pessoas da Trindade. Então Deus é um grande templo eterno, habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito, e as palavras que explicam para nós essa realidade triunitária são essas: vida, relacionamento e amor. O que significa vida? É que cada uma das pessoas da Trindade, elas não vivem para si mesma, elas vivem para a outra. Espere aí, irmãos. Eu creio que só isso aqui é suficiente para a gente passar a noite toda meditando. O Pai não vive para si, ele vive para o Filho. O Pai é a vida para o seu Filho, é a vida do seu Espírito. Compreende? O Filho é aquele que vive para o Pai. Imagine como que eles sempre viveram unidos. Será que nós vivemos para o irmão? Será que o nosso viver é um para o outro? Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida para os irmãos? Hoje nós escandalizamos quando temos a notícia que irmãos estão morrendo pelo Evangelho.
Eu estava em Campo Grande semana retrasada e uma irmã me ligou desesperada, porque alguns cristãos seriam mortos lá no Paquistão. E um grupo de irmãos estava levantando um grande clamor pelo mundo para impedir que aqueles irmãos fossem martirizados. Eu fiquei profundamente assustado com o pedido da irmã, porque ela estava tão desesperada. Ela disse: Luiz, nós precisamos orar, precisamos levantar um clamor, e eu estou aqui te pedindo. Eu falei: irmã, eu sinceramente não estou te entendendo. Porque se esses irmãos vão morrer por Cristo, eu creio que eles estão felizes por morrer por Cristo. Porque ser mártir é um dom de Deus. Mártir é dom. Nós devemos orar por aqueles que estão tendo dificuldade de viver em Cristo, de viver a vida cristã. Nós precisamos orar para que os irmãos vivam verdadeiramente a vida cristã, que eles não tenham vergonha de viver o Evangelho. Eu creio que o Senhor e os céus estão felizes por receber esses 6 irmãos, mas o coração de Deus está triste por ver tanta superficialidade no meio do seu povo. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Por que as verdades espirituais estão se perdendo na nossa vida cristã? Comunhão, morrer, dar a sua vida. Compreende, irmãos? Nós não temos dado a nossa vida uns pelos outros. Nosso amor, então, vida, relacionamento, nosso relacionamento geralmente é um relacionamento baseado em superficialidades, em trivialidades. Muitas vezes o nosso relacionamento tem a ver com afinidade, tem a ver com preferências. Preferimos algumas pessoas ou preferimos aquilo que elas preferem. Chama-se lei da afinidade. Pássaro da mesma cor voam juntos. Então nós encontramos no meio da comunidade, da igreja, aqueles irmãos que têm mais afinidades conosco, e ali nós tentamos uma comunhão com eles. Comunhão não é baseada na lei da afinidade. Se você olhar os discípulos do Senhor Jesus, haviam opostos ali. Havia o Mateus, que era um funcionário público do governo romano, e havia Simão, um zelote, que era de um partido radical, que tinha ódio de todos os judeus. Eles perseguiam e matavam todos os judeus que serviam ao governo romano. Agora os dois estavam ali, sentados na mesa, ouvindo o nosso Senhor dizer: isto é o meu corpo que foi dado por vós. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos dificuldade de amar, e por isso nós temos dificuldade de perdoar. E porque temos dificuldade de amar e de perdoar, nós também temos dificuldade de conviver, de aceitar, de caminhar juntos, de partilhar o nosso pão, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado. Irmãos, eu acredito que vocês já devem ter estudado, já devem ter lido a epístola que Paulo escreveu a Filemon. A palavra Filemon significa aquele que beija a face. Esta é uma das mais lindas poesias que Deus inspirou na sua palavra. A epístola a Filemon. Paulo vai escrever uma carta para um irmão que ele amava muito, que o respeitava, que o considerava, e que por ele também era considerado e respeitado. Paulo está na prisão, e Filemon era um homem rico da cidade de Colossos, um cristão muito próspero. Ele tinha um funcionário, um empregado, um escravo. A palavra escravo, irmãos, é uma palavra muito forte no Novo Testamento, especialmente porque ela indica uma pessoa que ela perdeu tudo, ela não tinha mais nada. Sua família já tinha sido vendida a escravo. Ele não tinha direito, a não ser o direito de não ter direito. Este era Onésimo, o escravo de Filemon. E Onésimo, agora, ele está preso com Paulo. E o que acontece ali, irmãos? Se você ler essa epístola, você vai ver que Onésimo, ele se converte ao Senhor. E agora ele termina o seu tempo de prisão e ele tem que ser solto. Então Paulo escreve uma carta para Filemon, para que ele o recebesse de volta. Quando você você lê essa carta que Paulo escreveu, você fica profundamente tocado. Como o amor, a comunhão, deve ser algo imperativo na vida da igreja. O amor, o perdão, o cuidado.
como nós devemos promover a reconciliação entre os nossos irmãos, como nós temos que arriscar nossa vida em favor dos nossos irmãos, como a fofoca é algo que jamais deve haver entre nós. Maldizer, criticar, essas coisas jamais devem passar próximos de nós, porque nós precisamos buscar um relacionamento elevado. 1 Coríntios capítulo 1, 9 diz assim: fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Irmãos, nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. E aqui é onde você precisa meditar como era essa comunhão do Filho de Deus. Ele está falando da comunhão que ele eternamente viveu com o Pai. Nós somos chamados a desfrutar, a participar dessa comunhão eterna. Aonde? Aqui, irmãos. Porque os nossos parentes e amigos, eles podem ir conosco até a sepultura, porém a igreja, ela vai conosco até a eternidade. Em nenhum relacionamento você pode viver algo tão verdadeiro e real e celestial a não ser na vida da igreja. E aonde começa essa comunhão? Ela começa nos afetos mais próximos: casamento, família, igreja. É o relacionamento do marido, do esposo e da esposa, pais e filhos, e o relacionamento entre os irmãos. Por isso que você vai ver naquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, que a carta à igreja de Filadélfia é a carta singular. É a carta onde você vê uma porta aberta. Se você termina de ler o capítulo 3 de Apocalipse, você entra no capítulo 4, você vai ver a mesma porta aberta. João vai ver uma porta aberta, ele vai entrar essa porta, ele vai ver que essa porta aberta é o trono de Deus. O que quer dizer que a igreja, ela tem essa porta aberta sobre ela. O trono de Deus, ele governa sobre a comunhão da igreja. Então nós temos perdido muito da autoridade celestial, muito da vida celestial, muito da realidade celestial, porque nós temos perdido a comunhão. A oração do Senhor Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Se você for diligente, você vai ver que nesse capítulo nosso Senhor ora. Ele coloca alguns pontos, porém ele coloca o assunto essencial. Qual é o assunto essencial do capítulo 17? Aquela é a maior oração já feita. Podemos dizer que aquela é a maior oração que já existiu. Oração do capítulo 17 do Evangelho de João. O coração do nosso Senhor está representado naquela oração. Qual é o assunto essencial daquela oração? Comunhão. Se você observar, nosso Senhor, ele vai tocar 7 pontos basicamente ali, 7 pontos. E se você estudar na nossa Bíblia em português, você não vai conseguir perceber isso. Mas quando você estuda, eu vou até te ajudar. Você vai ver a frase para quê? Para quê? Então, em algumas versões, vai variar 7, 8, mas no texto original, você vai encontrar apenas 7 vezes. 7 para quês. São 7 assuntos pelos quais o Senhor ora. E você vai ver que, na verdade, não são 7 assuntos. Porque boa parte desses para quês, nosso Senhor, ele vai tratar do assunto a comunhão. Ele diz assim: Pai, que eles sejam um como nós somos. Veja isso. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Ah, irmãos, nós não temos tempo para falar sobre isso, porque isso é tão extraordinário, é tão profundo, é tão alto, que nós precisaríamos de muitos dias para tentar entender o que é eu neles e tu em mim, para que eles possam amadurecer na unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nosso Senhor está dizendo que a divisão é o maior escândalo para a pregação do Evangelho, enquanto a comunhão é a maior mensagem que a igreja pode pregar. A comunhão é a mensagem mais poderosa que a igreja pode pregar. Então Satanás, irmãos, ele batalha para que nós nunca venhamos tocar a realidade de comunhão. Então relacionamento, vida
relacionamento e amor. Então, amor, aqui como eu acabei de dizer em João 13, amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? É o amor filial. É o amor filial. Esse é outro assunto tão glorioso, irmãos, porque se você estudar o Novo Testamento, você vai ver em muitos lugares que o amor filial, ele aparece sempre antes do amor ágape. Muitos textos na Bíblia a gente vai ver isso. O amor ágape é a essência de Deus. Nós só podemos desfrutar da essência de Deus se nós experimentarmos a essência de comunhão. Esse amor relacional, filial, de onde vem a palavra Filadélfia, filemon. Quando Jesus diz assim para Pedro em João 21, Pedro, tu me amas? Ele fala assim, Pedro, você tem ágape por mim? Aí diz assim, Senhor, eu tenho por ti filial. Então a gente lê aquilo e acha que Jesus está reprovando Pedro, mas ele não está, irmãos. Ele está dizendo, Pedro, tu tem ágape por mim? Ele diz, Senhor, eu tenho filha por ti. E o que o Senhor diz para ele? Apacenta minhas ovelhas. Se o Senhor estivesse reprovando ele, não ia dizer para ele, apacenta minhas ovelhas. O Senhor pergunta para ele, segunda vez, Pedro, você tem ágape por mim? E Pedro é sincero, ele diz, eu tenho filha por ti. O Senhor diz, apacenta minhas ovelhas. Aí o Senhor pergunta pela terceira vez, Pedro, tu tens filha por mim? Aí ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu tenho filho por ti. Ele diz, apacenta minhas ovelhas. Ali Pedro está rendido. Aquele que negou a Jesus 3 vezes, agora é capaz de dizer 3 vezes, eu te amo, como um verdadeiro irmão. Aquele que negou o Senhor, nunca mais vai negar, ele vai seguir o Senhor até o fim. Então é muito lindo você olhar dessa maneira, e não de uma maneira negativa, porque é justamente isso, irmãos, é esse amor que o Senhor espera encontrar em nós, porque se não houver isso, jamais nós vamos ter uma realidade da igreja. Nós podemos ter cultos, reuniões, podemos ter a mesa do Senhor, mas se nós não temos a palavra governando, a palavra gerando comunhão, se nós não recebermos essa palavra com alegria, com gratidão no nosso coração, ela não penetrar em nós, ela não vai nos levar à doutrina, ela não vai nos levar à comunhão, ela não vai nos dar uma realidade da mesa do Senhor, ela não vai nos levar a uma vida de oração, tanto pessoal como congregacional. Vamos fazer da oração um balcão de negócios. Vamos fazer da oração um meio de conquista e não uma vida de relacionamento com Deus. Isso quer dizer que nós só oramos verdadeiramente quando estamos passando por problemas. Nós não oramos porque buscamos comunhão com Deus. Nós oramos para que Deus venha resolver os nossos problemas. Nós não oramos para conhecer a mente do Senhor. Nossas orações é um monólogo, nós só falamos. Mas quando você conhecer a verdade da oração, você vai ver que a oração é um diálogo, onde você não apenas fala, mas também ouve. Oração, ela não existe para você mudar a vontade de Deus. Você vai perceber que a oração ela existe para que a sua vontade venha ser governada pela vontade de Deus. Orar não significa que nós somos levados a um ambiente onde a resposta de Deus, ela simplesmente ocorre para satisfazer o que queremos. Isto é, nós oramos e Deus é obrigado a responder. Isso quer dizer que nós oramos e Deus tem que dizer sim ao que nós queremos. Quando você conhecer a oração, você vai aprender que o não de Deus é resposta positiva. A vontade dele é mais importante do que o que você quer. Então nós temos que olhar, irmãos, para o livro de Atos. Nessa palavra que estou compartilhando aqui com vocês, eu estou querendo encorajá-los a voltar para este livro, a estudar este assunto, para que vocês tenham o testemunho adequado, para que reunir não seja um peso, servir não seja nenhum problema, ter vida de consagração, vida de santidade, seja verdadeiramente um prazer, onde nós não seremos atraídos, enganados, seduzidos pelos valores do mundo, onde nós vamos viver a vida cristã tendo alegria, tendo gozo, combater o bom combate, para que nós possamos terminar a carreira com alegria, como terminou Paulo, tendo a esperança, a certeza que a coroa da justiça lhe seria entregue. Que tristeza, irmãos! Quantos irmãos têm terminado a carreira sem combater o bom combate?
Quantos cristãos hoje estão indiferentes, frios na vida espiritual? Que tristeza, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos resgate, que o seu Espírito possa ter caminho em nós através da sua palavra. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor, debaixo do teu nome, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós necessitamos urgentemente voltarmos à verdadeira vida da igreja. Senhor, nos ajude a olhar esses fatos em Atos dos Apóstolos, não vendo história, mas que o Senhor possa mover por meio do teu Espírito a tua palavra para constranger-nos a buscarmos diligentemente esta vida da igreja, para que nós sejamos resgatados desta frieza, desta apostasia, dessa indiferença, para que nós tenhamos os ministérios constituídos pelo teu Espírito, que sejam ministérios de inspiração da palavra, através de profetas e mestres que nos mostrem o caminho, que sejam verdadeiras espadas do Senhor, cajados do Senhor, varas do Senhor, para corrigir, para guiar, para conduzir. Senhor, nós necessitamos muito, Senhor. Ajuda o teu povo nesta hora, Deus. Estamos vivendo dos momentos tão delicados. Falamos tanto da iminência da volta do Senhor, mas não existe nenhum anseio verdadeiro pela volta do Senhor. Somos tão superficiais quando nós bradamos Maranata, falamos Maranata enquanto o nosso coração está tão preso, arraigado pelos prazeres do mundo. Senhor, nós precisamos apressar a tua volta. Como vamos apressar a tua volta, Senhor, se neste presente momento nós estamos tão entulhados de coisas que têm destruído a nossa fé, que têm sufocado a tua palavra, coisas que têm nos tornado tão superficiais na nossa vida espiritual. Vem nos ajudar no nome de Jesus, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.